muito obrigado, né? Esse é um prêmio internacional aí de 1 milhão de inscritos. E continue se inscrevendo, para nós é um prazer muito grande atendê-lo. E também no Facebook do Datena Oficial, nós já passamos da marca de 1 milhão, graças à ajuda que o ministro Onyx vem oferecendo ao povo brasileiro com a questão do auxílio emergencial. A gente mostra aqui a placa girando, a nossa página girando, toda hora que o ministro Onyx aparece aqui, para atender a população com o pagamento das parcelas do auxílio emergencial. A gente está vivendo um período muito difícil politicamente no Brasil. Eu não vou querer misturar alhos com bugalhos, mas o presidente, se quiser, o ministro Onyx, se quiser, pode falar dessa situação que nós estamos vivendo no Brasil, que é uma situação muito difícil no caso da pandemia, que há muitas pessoas morrendo, recorde atrás de recorde, muitos casos que nós temos. A estabilização parece que está à vista, isso é muito bom. A gente chega num platô e pode começar a descer. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Tem muita gente desempregada e precisando desse auxílio, e o Ministério tem ajudado demais com a divulgação desse auxílio e com o dinheiro que já foi disponibilizado para muitas pessoas, né? Se o ministro quiser comentar a situação da instabilidade política que nós estamos vivendo no Brasil, ele fica à disposição, senão nós vamos direto para o auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro chegou a comentar hoje, rapidamente, que é feito um cerco jurídico contra ele, que é muita notícia negativa contra ele, que de repente isso gera instabilidade mesmo, e algumas frases são colocadas que podem levar a crer que haja um endurecimento de regime ou coisa parecida, o que eu espero que realmente não aconteça, o que nós esperamos que não aconteça. O que a gente não espera que aconteça é que a gente tenha problema de política no meio de uma pandemia. O ministro está fazendo o possível para pagar o auxílio emergencial, que é o mais fundamental, a gente que está morrendo de fome no Brasil, porque nós erramos na economia, está na cara que nós erramos na economia, fechando cedo demais, não fechando as fronteiras antes, fechando cedo demais em alguns estados e cidades as economias, firmas quebradas, algumas que não voltam mais, 15 mil lojas fechadas em shopping center, mais de 100 mil trabalhadores. Se o shopping center tem 15 mil lojas fechadas, você imagina comércio de rua, pequenos comércios, e por isso que o auxílio é importante. Então, a gente fez uma série de coisas erradas aqui no Brasil. Lembrando que foi decisão do próprio Supremo que cada estado, cada prefeitura cuidava do seu quadrado, não é? Então, cada um cuidou do seu e teve gente que cuidou muito errado e o número de mortes cresceu numa proporção que não foi aquela proporção de que se a ciência venceu, por que morreu tanta gente? Concorda comigo ou não? E se tem tanta gente quebrada, por que a economia prevaleceu ou ela foi prejudicada? São outros casos. Ministro, o senhor quer comentar dessa instabilidade política que a gente tem vivido, essa situação crítica que a gente tem vivido e que não ajuda em nada, nem a patologia, o combate à Covid e muito menos à economia. O senhor quer comentar alguma coisa sobre isso? Ou vamos direto aí às pessoas fazendo perguntas sobre o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial? Bom, Datena, primeiro, boa tarde, mais uma vez em nome do presidente Bolsonaro, muito obrigado por esse espaço para que a gente possa conversar, né, com os nossos telespectadores de todo o Brasil, poder explicar tudo aquilo que vem sendo feito aqui no Ministério, né, chegando aí o Barreto também para nos ajudar a explicar. Mas eu não fujo de nenhuma pergunta, viu, Datena? E eu tenho um olhar de que nós temos, sim, alguns problemas gerados por conta de uma certa instabilidade que se apresentou nos últimos 2 ou 3 semanas de forma um pouco mais intensa, né? Eu olho para isso com a serenidade de que um governo que fez uma disrupção como o nosso e que modificou completamente as práticas
de governança no Brasil, esse governo não podia esperar que não houvesse reação de um sistema que está adaptado e acostumado há 30 anos a ter práticas que se encerraram há 17 meses, ou seja, quando o governo Bolsonaro se instalou no Brasil, que foi a partir de janeiro, né, de 2019. Então, eu reputo como um processo que é complexo, que se agrava em virtude do processo da própria pandemia, né, e das dificuldades que milhares de municípios brasileiros e cidadãos brasileiros estão vivendo, porque esses municípios estão sem atividade econômica, o que aumenta a nossa responsabilidade aqui. Eu tenho boas notícias para dar aqui para os nossos telespectadores, mas, na verdade, eu tenho trabalhado na linha de muito diálogo com todos os poderes. Eu acredito que hoje o Congresso Nacional, a gente caminha para um processo de entendimento e respeito entre cada uma das instituições. Eu conversei muito nos últimos dias, assim como outros membros do governo, com os membros do Poder Judiciário. Eu também acredito que nós caminhamos por um momento de distensionamento e eu tenho a confiança de que o Brasil vai sim ser pacificado nas suas instituições e nós vamos poder, a partir dos próximos dias, poder ver um caminho onde o Brasil serena os seus conflitos políticos e institucionais e a gente caminha na direção de fazer aquilo que nós temos que fazer, que é combater a pandemia, recuperar a economia, ajudar as pessoas, sair desse desafio que é essa doença que ninguém esperava, foi esse presente grego que os chineses deram para o mundo todo. Não pegou só a gente, eu tenho uma planilha aqui que mostra claramente, né, que, por exemplo, um dos maiores percentuais mundiais de cura do Covid se deu no Brasil. Nós temos 503 mil brasileiros curados do Covid. Temos uma taxa significativa porque temos uma população que é gigantesca. Nós temos 220 milhões de habitantes, 212 milhões de habitantes, acho que já passou dos 220, esse é o dado anterior, né? Mas, de qualquer maneira, o Brasil ainda tem a 18ª taxa do mundo em mortes por milhão. Eu já disse no programa e repito, se tivesse perdido um só, já seria uma tragédia. Os 46 mil é uma grande tragédia. Agora, isso tem que ser olhado numa comparação que seja possível de ser ajustado. Para poder chegar na população brasileira, né, a gente teria que juntar 4 países, né, Reino Unido, Espanha, Itália, né, e Canadá, para chegar na nossa população. Né? Lá, contra os nossos 46, aconteceram lá 111 mil óbitos, né? E taxas de mortalidade por milhão, o triplo da nossa. Então, a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. O Brasil, apesar dos pesares, eu não tenho notícia de paciente que morreu por falta de atendimento na UTI, morreu pelas dificuldades em si e pelo desconhecimento inicial e até hoje, né? Nós estamos vendo aí as notícias de que agora a dexametasona nos pacientes que estão entubados, aí nós tínhamos ventiladores que aceleravam o processo, pulmonares que depois tiveram que ser trocados, aí tem as condutas Isso é verdade, ninguém conhecia esse bicho, né? Então isso... E o Brasil vem tendo hoje uma posição de destaque no enfrentamento disso. Agora tem uma campanha para destruir o presidente, isso é uma outra conversa, né? Que todos nós conhecemos bem. Agora a gente tem a verdade com a gente tem a paz no coração, que nós estamos fazendo todo o esforço possível. E o presidente Bolsonaro sempre falou em equilíbrio. Cuidar da saúde, proteger os idosos, fazer a proteção através dos equipamentos de proteção, que é o que mais funciona. O ministro Pazuello hoje fala de 2 coisas que ninguém falava antes, que é testar as pessoas e fazer o monitoramento diário das pessoas, controle de temperatura, separação daqueles que têm qualquer
problema de saúde, que relatem. Isso funciona, é o que melhor funcionou até agora no mundo. E, na minha visão aqui, esses 64 milhões de pessoas que nós completamos ontem o pagamento, viu, Datena? São 64 milhões, 125 mil. Nós pagamos uma Itália inteira, pô. Uma Itália inteira. São duas parcelas pagas até agora. São duas parcelas pagas até agora. 64 milhões na primeira parcela. Nós estamos com 51 milhões pagas na segunda parcela. E nós iniciamos no dia de ontem a terceira parcela do Bolsa Família. E vamos anunciar. Então, ali são 19 milhões de pessoas, 14 milhões 274 mil famílias, as mais vulneráveis, que estão recebendo. Ontem o NIS 1, hoje o NIS 2 e vão assim até o final do mês. E nós deveremos anunciar na segunda-feira o calendário da terceira parcela e de como é que isso vai se comportar daqui até o fim. Nós estamos terminando aqui a proposta que vai ser levada ao presidente Bolsonaro para que a gente pague, né? Muito provavelmente serão uma ou duas parcelas, vai ser o presidente que vai definir de como é que elas serão feitas, mas vai acontecer, né? Nós já estamos trabalhando também para aqueles 25 milhões de invisíveis, mais os 7, 8 milhões de MEIs, que são os microempreendedores individuais, aonde nós vamos ter uma reunião daqui a pouco. Eu vou ter que interromper minha participação no programa. Veio o presidente do Banco Central aqui para nós discutir microcrédito. Para quem? Exatamente para esses mais de 30 milhões de brasileiros que governo nenhum no passado nunca enxergou, não sabia o endereço, não sabia o CPF, a composição familiar dele. E nós enxergamos. Hoje, a gente sabe onde eles estão e nós vamos fazer um programa para permitir que eles possam progredir. Já que o senhor vai ficar pouco, é importante que vai ter uma reunião para quem precisa de microcrédito, hein? Isso já tem uma novidade aí que você já fica sabendo. Mas como o senhor vai ficar pouco, vou perguntar pouco e perguntar de uma maneira direta e clara. O presidente Jair Bolsonaro diz que não vai dar para pagar R$600 das parcelas subsequentes, né? Que seriam a quarta e quinta parcelas. Que talvez aí um número razoável seria de R$300. Não está definido o número é esse mesmo, de R$300 das outras duas parcelas subsequentes, o ministro. Olha, Datena, o número final, quem vai anunciar é o presidente Bolsonaro, né? Tu sabe, mas foge muito disso. Os telespectadores que nos acompanham sabem da minha lealdade com o presidente. Então, nós estamos trabalhando, a equipe do Barreto aqui está suando a camiseta para botar tudo de pé. Nós vamos levar o presidente. Assim que ele bater o martelo, a gente se compromete de vir aqui anunciar. É melhor do que ficar falando em termos de números, depois não dá certo nem uma coisa nem outra, mas certo que duas parcelas vão ser pagas. Duas parcelas adicionais, as três parcelas vão ser pagas. Coisa importante, o que é e se essa terceira parcela que vai ser paga tem alguma novidade em relação às duas anteriores da forma de pagamento? Não, deve ser parecido. Por quê? Porque a gente também está com essa situação aí. Nós conseguimos na segunda parcela da Atena não ter quase fila, né, nas agências da Caixa, dentro das lotéricas. Foram coisas pontuais. Né? Não tinha mais aquela aglomeração que nós tivemos, né, Barreto? Na primeira. Então a gente foi melhorando. E o que é importante de dizer? Nós fechamos um acordo ontem muito importante com a Defensoria Pública da União. Para quê? Porque o que acontece? Nós recebemos aqui no aplicativo da Atena 123 milhões de CPFs. Encontramos 64 milhões de elegíveis. Então, nós temos um volume de pessoas que o sistema não acatou como elegível e elas têm um direito de fazer a contestação. Então, nós acertamos com a Defensoria Pública, há um acordo de procedimento
qualquer escritório da Defensoria Pública no Brasil, é a partir de segunda, né? Segunda. A partir de segunda-feira, gratuitamente, qualquer pessoa que diga, não, mas eu já terminei de receber um auxílio, o meu seguro-desemprego, e na análise do auxílio emergencial, o sistema diz que eu ainda estou recebendo. Eu estou aqui com o documento. Agora ela vai na Defensoria, mostra para o defensor público, é gratuito, ele entra no nosso sistema, valida o documento da pessoa, Datena, e imediatamente vem para cá, em 48 horas está na conta da pessoa o dinheiro. Ou seja, agiliza. Nós abrimos esse outro canal para que as pessoas gratuitamente, são 650 escritórios no Brasil todo, para que as pessoas possam fazer o seu processo de contestação e não ser mais só na máquina. Ela já pode fazer isso na máquina hoje, no aplicativo, mas agora com a mão humana, com o olhar humano e no nosso acordo, o que o defensor público, a quem eu agradeço, a Defensoria Pública do Brasil, disser, sobrepõe a afirmação da máquina. Entendi. Ou seja, uma contestação para dar todas as condições de nós encontrar quem falta a gente encontrar. Porque a máquina responde fria e calculistamente, né? É diferente do defensor. Sem esquecer dos Correios, Datena, onde a gente está lá com os Correios abertos para as pessoas fazerem seu cadastramento ou revisão de cadastro. É importante também esse detalhe dos Correios, né? Para você fazer a revisão do cadastro, que a máquina é muito mais difícil, a máquina é uma leitura fria. A Defensoria também ajuda, porque a Defensoria, ela não base específica, não parte de uma base específica de uma plataforma de computador. É um cara que vai entender aquilo que você vai explicar, é diferente. A máquina não, a máquina é pura e simples uma resposta científica. Além disso, se fala em alguma coisa, eu sei que é muito cedo para perguntar, a gente não sabe o que vai acontecer com o mundo, mas tomara que o Brasil escape dessa crise com alguma coisa positiva, alguma coisa tem que ter, não pode ser tão ruim assim para todo mundo. E o Brasil tem uma perspectiva muito grande, é um país com muito potencial, apesar de diferença de renda e tal. Projeto de renda mínima é estudado pelo governo, extensão dessas parcelas, transformar isso em renda mínima, isso existe estudo sobre isso, ou não, ministro? Datena, com todo cuidado, e aí usando o mesmo termo que o ministro Onix fala para a gente, com toda humildade trabalhar, é o que a gente tem feito, tá? A gente tem olhado o que existe do programa, que é o Bolsa Família. Ele é um bom programa, mas ele não tem a característica que a gente gostaria do governo Bolsonaro, né? A gente encontrar elementos que elevem o nível desse programa para um grupo maior de pessoas, que eu considere questões inerentes a mérito, por exemplo, conexão com o emprego, estratégias de saída, né? São coisas que, assim, eu preciso do assistencialismo como rede de proteção, mas eu preciso criar uma condição que as pessoas, de fato, evoluam. Eu acompanho essa evolução dessas famílias e existe um valor que a gente defende muito dentro dos programas, e aí a gente tem que falar muito de valores e programas, Datena, que é o seguinte: não é só um programa social, não é só acreditar um dinheiro. Existe um valor dessa família evoluir, colocação ela conseguir um emprego, do mercado de trabalho, né? Exatamente, e ela dá margem, dá espaço para outras pessoas adentrarem no programa. Então, a mesma reportagem que a gente viu emocionante da geladeira, que a gente guardou, e aí eu agradeço sempre que a gente vê o programa, a gente encontra boa informação, mostra que essa pessoa que é humilde, ela pode dar espaço para uma outra pessoa. Então, se a gente ajudar dentro dessa camada do programa de renda mínima, pessoas a evoluírem, eu abro espaço para outras pessoas entrarem. Esse é o estudo que a gente vem fazendo com cuidado, objetivando aí ter um programa melhor. Esse lance da colocação social é fundamental, porque não adianta você só dar o dinheiro, né? É a história da vara e do peixe, né? Se você colocar alguém no mercado de trabalho que tenha condição de ser inserido no mercado de trabalho, é melhor do que o cara receber sem trabalhar, né? O posto de trabalho é mais importante que tudo. Esse é o grande detalhe. Mas hoje, Datena, o Bolsa Família, muitas vezes, como ele foi concebido, né, ele, na verdade, tinha outros focos que não o da emancipação da família. O que a gente quer construir é capacidade de emancipação. Entendi.
para uma família que hoje recebe um ticket médio, só para facilitar aí para o nosso ouvinte, de torno de R$200, é um pouquinho menos, e ela fica presa naquilo, não aceita uma carteira assinada porque vai perder aqueles 200, mesmo que a carteira seja um salário mínimo, a pessoa não quer se desfazer. Nós vamos criar um mecanismo onde ela vai para o emprego, ela vai para a carteira assinada, mas ela está garantida. Qualquer problema, ela volta. Entendi. Entendeu? Claro. Mas nós vamos estimular também as prefeituras para trabalhar com a promoção dessas famílias, que é melhor a família evoluir para ganhar 500, 600 mil, 2 mil, 3 mil, porque é isso que vai dar mais conforto, mais qualidade de vida na família, do que ficar presa numa renda pequena que permite apenas a sobrevivência. A lógica que a gente está trabalhando é para botar isso no programa. Posso fazer umas perguntinhas então aqui? Então vamos lá. Vamos lá. Kelly Cristina da Atena, bom dia. Boa tarde. Realizei a solicitação do auxílio dia 20 do 4. No dia 26 do 4, recebi resposta que foi negado devido a estar recebendo seguro-desemprego, porém contestei a negativa no mesmo dia 26. Eu queria pedir para que as pessoas escrevessem mais curtinho para mais gente ser atendida. Até hoje, essa contestação está em análise. Observação, recebi a última parcela do seguro no dia 13 do 4. Ela tem direito, está em revisão, como é que vai ficar a situação dela? É que sempre atualiza as bases, tá, Datena? Então, quando ela fez, a gente olhou o mês anterior. Tava lá o seguro. Aí agora ela deixou de receber o seguro. Eu tenho que esperar o próximo mês vir o arquivo inteiro, que é a final do mês 5, e analisa o pagamento do mês 6. Então a contenção automática deve ter a resposta agora no mês 6 para falar, olha, de fato agora você faz jus ao auxílio emergencial. Ou ela vai na defensoria, segunda-feira, e resolve o problema. Passa para a esteira da defensoria, que tem agora a defensoria além dos Correios. Juliano Silveira, recebi a primeira parcela no dia 28, mas a segunda parcela ainda não foi depositado. Peço uma orientação. Juliano Silveira manda aqui o CPF. É a regra. Recebeu a primeira, vai receber a segunda. Não sei porque que não recebeu a segunda. Mas vai receber. Vai receber a segunda e a terceira. Não, mas ele deve ser daquele grupo que foi de 8 milhões e 400 mil pessoas e que elas sacaram, lembra? O direito de depositar dia 28, direito de saque foi feito até o dia 13, semana passada. Então nós vamos anunciar, provavelmente segunda-feira, a data em que ela vai depositar e o cronograma de saque, mas muito provavelmente o depósito será feito na próxima semana. E aquela regra que é implacável, né? Recebeu a primeira, vai receber as duas outras. Adriana Pontes, boa tarde. Datena, me chamo Adriana, meu filho tem 6 meses, não recebo mais nenhum benefício de licença maternidade, estou com contestação e análise há quase 2 meses. Consegui, por um milagre, ser atendida no 121, depois de 50 minutos de esperar. Datena, me ajuda, meu CPF é tal e a gente vai mandar o CPF para vocês. Tem alguma resposta para ela ou vocês preferem analisar o CPF? Manda o CPF para a gente, mas segunda-feira, se não tiver nada positivo, vai na defensoria, leva o documento que prova que ela não está recebendo nada, o defensor público bota no sistema, 2 dias depois está na conta dela. Bom, eu me chamo Viviane, da Zona Leste de São Paulo. Um grande abraço ao pessoal da Zona Leste. Tira uma dúvida para mim, por favor. Com o maior prazer, meu amor. Quem está em contestação, em análise, não vai receber resposta? Claro que vai, né, ministro? Não, todos aqueles que já foram aprovados, tem 64 milhões de pessoas lá no site da Dataprev e da Transparência Ativa da CGU. Tem 2 sites para pesquisar. Se não está ali, teve problema. Se ainda tem problema de contestação, corre na defensoria a partir de segunda-feira. A Adri está aqui tentando ajudar o Alexandro Mendes da Silva, CPF tal, vai ser passado para vocês, da nossa querida João Pessoa, Paraíba. Está desempregado e mesmo assim não tirou o auxílio emergencial. Foi demitido da prefeitura onde prestava serviço em dezembro de 2019. Tem família para sustentar, se puder enviar os dados para tentar solucionar o problema, eu te agradeço desde já, pode enviar. Parabéns pelo programa, dá parabéns ao pessoal que está aí respondendo a vocês. Então nós vamos enviar
o caso direto a vocês e provavelmente a pessoa tem direito a receber. Não é isso? É isso. O Datena nos ajuda, pelo amor de Deus. Sou Jéssica Alves de Oliveira, sou de Guarulhos, um abraço ao pessoal de Guarulhos. Fiz no dia 7/4, refiz de novo dia 15/5, deu legado, de novo fiz contestação dia 22, só que detalhe, o app da Caixa mostra contestação e análise, porém no DataPrev só consta as duas que fui negada e que alegaram seguro, porém não recebo mais. Me ajuda, Datena, pelo amor de Deus. Vai ter que entrar nessa contestação aí, no Correio, enfim, não é isso? Defensoria. Para a Defensoria, porque aí a máquina pode estar cometendo algum erro por uma leitura fria e da Defensoria vai ter uma pessoa que vai te ajudar. Deixa eu explicar para essa senhora aí. O que ocorre se ela recebia, por exemplo, até o final de abril, leva mais ou menos um mês a atualização da informação. Então esse aqui é o problema. Por isso que nós criamos essa contestação com o apoio da Defensoria Pública, que eu publicamente agradeço mais uma vez. Vão ajudar muito as pessoas no Brasil, porque no momento em que o defensor público olhar o documento, vê que ela está dentro da legislação, ele aciona o sistema e em 2, 3 dias está na conta dela. Então isso, ele tem esse poder de superar a análise da máquina. Aqui é uma questão de informação, é da Fabiola. Datena, meu nome é Fabiola, eu peguei a primeira parcela em maio. Quando é que vai sair o calendário da segunda parcela? Por favor, liberar o calendário. Eu sou do Rio de Janeiro, em Campo Grande. Eu te adoro, Datena. Eu também adoro você mais ainda, mas quem você deve adorar são esses dois caras que podem te ajudar. Diga aí, Onix. É aquilo que eu expliquei. Ela é daquele lote, do lote número 2 da P1, que recebeu no final de maio. Nós vamos anunciar segunda-feira e provavelmente ao longo da semana que vem vai estar acreditado na conta. Teve com o presidente Jair Bolsonaro hoje, ministro? Conversou com ele? Umas 3 vezes eu tive. Hoje? Como é que ele está, o presidente, hoje, hein? Como é que esse fato aí do Queiroz repercutiu para o presidente? Até agora eu achei a reação dele uma reação positiva, que não foi ter muita reação. Tudo que a gente não precisa no Brasil é de mais extensão. Como é que está? O humor dele não deve estar lá dos melhores, e se fosse eu também não estaria, porque é um caso que envolve um filho meu, mas até agora não houve nenhum movimento do presidente que nos levasse a qualquer instabilidade. Eu espero que ele continue assim. O presidente está sereno, né? Tu descreveu bem, eu sou pai de 7 filhos, né? Então eu sei como é qualquer coisa com um filho, né? Mas ele está sereno, está tranquilo, sabe que não tem nada em relação às questões que envolvem lá o Flávio, está preocupado, né, com todas essas coisas que nós abrimos o programa falando, dessa questão de conflitos que existe hoje no Brasil, está trabalhando, dialogando com os membros dos chefes de poder para justamente poder trazer a pacificação e a tranquilidade, que é o que nós precisamos. Nós precisamos lutar contra esse vírus chinês aí, que é o presente grego que a China mandou para o mundo, e, além disso, nós precisamos fazer o Brasil voltar a produzir e sair junto mais forte desse episódio. Gostei dessa palavra pacificação que eu não ouvia faz tempo. Ô Barreto, você me responde uma pergunta, com o perdão do ministro que vai ter que sair daqui a pouco? Claro! Uma pessoa que tem 7... Aqui é uma pessoa que tem 7 filhos tem direito a que auxílio emergencial, ou ela merece uma taça, hein, ô Barreto? Então não é só para perguntar, não precisa responder. Carla Santos, boa tarde, Datena, meu nome é Carla. Meu pai e eu fizemos cadastro para receber o auxílio, ficamos quase 2 meses esperando a análise. Quando saiu o resultado da análise, foi negado. Gostaríamos de entender por quê. Acho que para entrar, o melhor caminho, Datena, é o site que a gente tem lá com a DataPrev, né? O Consulta Auxílio, ele pode ser consultado pelo site da Ministério da Cidadania.
vai endereçar no Consulta Auxílio essa ferramenta da DataPrev e mostra lá, melhor do que ali o detalhe do aplicativo, quais são as hipóteses que impediram ela de receber o auxílio. Então, às vezes é um item, ou 2, ou 3, não importa. Ele mostra com um xizinho marcado quais são os impedimentos para ela receber o auxílio. E aí eu vou linkar essa resposta com o que a gente falou aqui da contestação. Existem duas grandes maneiras de fazer a contestação. Se você pediu pelo aplicativo, você faz a contestação que a gente chama de automática. Então você aperta lá, veio negado, aperta o botão contestação, vai aparecer as hipóteses. Um exemplo, seguro-desemprego, emprego formal, você marca qual é e a gente faz a reanálise automática. Ela demora, porque eu tenho que esperar a próxima base de dados disponível para poder analisar. A outra maneira é esse acordo com a Defensoria Pública da União. São 650 defensores públicos, eles estão espalhados pelo Brasil. Vai ajudar muito, hein? As pessoas levando o documento lá, a gente faz uma reanálise mais rápida. Boa tarde, Risoneide. Minha terceira parcela não foi depositada. Fui na Caixa e não resolveram. Meu marido está desempregado. Me ajuda, por favor. Está cobrando a terceira parcela aqui, ministro. Não, mas a terceira é Bolsa Família essa semana. Lembra desde o primeiro programa. Vai sair agora, a partir de segunda, não é? Família. Não é a partir de segunda? Não, Bolsa começou ontem. Bom, 17. Então tá para sair o dela. Tá para sair, é só questão vai de sair, tempo, mas agora é o Bolsa. Até o final do mês. Recebeu duas, vai receber a outra agora na sequência. Risoneide, é só questão de tempo. Até o final do mês está na conta dela. Poupança digital. A questão de fraudes apuradas aí no recebimento dessas parcelas, cresceu o número de fraudes? Foi muita gente em cana ou não foi tão grande quanto se esperava que fosse? Porque o senhor mesmo falou que teve até presidiário que dentro da cadeia tentou receber esse auxílio emergencial. Bom, tem duas notícias importantes, né? A primeira é de que nós temos mais de 300 procedimentos de investigação na Polícia Federal em relação a fraudes. E a outra notícia importante é que nós já recolhemos de volta pessoas que devolveram. Lembra que tinha aquela conversa de que receberam indevidamente e tal? Eu quero dar o número certo aí para os ouvintes aqui da Atena. Acho que foi... Está aqui, 73 milhões de reais. Nós já recuperamos. Da Atena, 41.257 pessoas já devolveram. E nós estamos trabalhando para que a gente encontre um caminho que permita ainda recuperar um volume maior de recursos. Mas quando tiver isso pronto, a gente avisa aqui. Mas lá no auxílio emergencial, no site da Controladoria Geral da União, lá tem dois campos muito importantes. O campo devolução, que a pessoa entra ali, aperta, clica e vai gerar uma GRU, que é uma guia, né, de recolhimento da União. E ela vai no banco, paga, resolveu a vida dela. E ali embaixo, do ladinho, tem denúncia. E aí eu vou pedir ajuda. Porque esse programa, como ele é autodeclaratório, ele tem uma fronteira tênue entre o que é legal e o que é moral. Então nós precisamos também identificar essas transgressões dessa fronteira. Vou dar um exemplo. Quando entra no aplicativo, bota lá se é funcionário público, é sim ou não. E como nós não temos o cadastramento de todos os servidores municipais, por exemplo, nós temos sim um volume de servidores municipais que mentiram e que, teoricamente, receberam sem poder receber. A notícia nós vamos atrás, vai ser processado, e para isso não acontecer, é bom ele se antecipar e devolver. Olha, porque esse dinheiro não é para ele, é para quem precisa. Eu recebi aqui a informação que nós temos que encerrar com o ministro, que o ministro tem que atender muita gente, o Barreto deve ir atrás, porque são reuniões importantes. O presidente do Banco Central está na sala do lado. Aqui. Eu queria fazer um empréstimo, você não pode ser Eu queria fazer um empréstimo, você não pode ser um intermediário, não. Bom, mas o presidente do Banco Central está ali atrás, vocês vão resolver o quê?
agora aí, ministro? Dá uma boa notícia para nós. Não, mas é isso. Uma das conversas é essa questão do estudo que a gente quer fazer sobre microcrédito para poder, na saída do auxílio emergencial, poder atender mais de 30, ou próximo de 35 milhões de famílias no Brasil. Dois detalhes. Eu quero primeiro rodar uma matéria que vocês não viram, vocês vão embora, mas peçam para gravar, por gentileza, porque aquela senhora que tinha 5 filhos, tem 5 filhos, ela e o marido, desempregados, não tinha uma geladeira. Apareceram 19 ofertas de geladeira, sobraram 2, porque o resto já ganhou. Ela pegou e doou para uma senhora mais pobre do que ela, que vivia numa condição desumana. É uma história linda. Linda a história. Eu me emocionei no dia. Mas mais bonito ainda... Não, eu me emocionei. Eu vou confessar para ti, eu chorei. Olha, mais bonito ainda, que você não viu, que eu soltei sábado, soltei uma vez só, eu vou dar agora para vocês gravarem aí, que aquela senhora que vivia... numa condição desumana dentro da casa, com vários filhos, uma casa que não tinha chão, não tinha chuveiro, não tinha nada. A comunidade, pessoal da comunidade, pega a reportagem aí, vocês estão esperando o quê? O pessoal da comunidade se uniu, pintou a casinha da senhora, colocou chuveiro, consertou a casa e deixou em condições habitáveis. É uma demonstração da solidariedade do povo brasileiro, que é uma coisa, assim, impressionante. Eu vou rodar essa reportagem agora, porque vocês fazem muito parte disso, ajudando tantos brasileiros que ficam numa situação realmente de penúria. Dê um abraço no presidente da República, dê um abraço aí no presidente do Banco Central. Muito obrigado, ministro, mais uma vez, pela sua gentileza, ao Barretinho pela sua gentileza, e muito obrigado em nome dos brasileiros em fazer o maior esforço possível, fazer chegar esse dinheiro a tantas pessoas necessitadas que estão passando realmente muita necessidade depois dessa pandemia, com alguns erros que nós cometemos em alguns estados da federação, fechando a economia quando não devia fechar, quebrando muito o pequeno empresário. Essa história do microempréstimo vai ser muito importante, porque cada empresário pequenininho que fechou a sua empresa e não consegue reabrir, tinha 2, 3 funcionários que perderam o seu emprego. Então, isso é muito importante. Muito obrigado mais uma vez aos dois, e eu vou rodar a história, me parece que da dona Marlene, que a comunidade se reuniu para pintar a casinha dela, ficou muito legal. Eu até pedi para que alguém ajudasse a ver quanto é que custa a casa dessa senhora, para ver se aparece alguém para ajudar a comprar a casa dessa senhora, porque ela mora de favor, mas agora mora em condições dignas. Abraço grande aos dois. Em nome do presidente Bolsonaro, mais uma vez, obrigado a ti e a Band pela possibilidade da gente falar com o Brasil todo. Muito obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus também. Deixa eu ver a página aí, para que eles sintam quanta gente entrou na nossa página, que já passou de 1 milhão. Olha a velocidade de pessoas que continuam ainda querendo receber o seu auxílio emergencial. E agora nós já terminamos aqui. Todas essas perguntas...